Chegamos ao quarto domingo da Quaresma. Vamos apenas recordar os domingos que já se passaram. No primeiro domingo encontrávamos Jesus que foi levado ao deserto e lá foi tentado. No segundo domingo, Jesus subiu ao monte, o Monte Tabor, e lá foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. No terceiro domingo, Jesus foi ao poço de Jacó e se encontrou com uma mulher, uma samaritana. E lá Jesus ofereceu uma água que ela iria beber e nunca mais sentiria sede. O quarto domingo é a cena de Jesus que se encontrou com um cego. Esse cego é de nascença. Para a gente entender o texto de hoje, é preciso a gente ir em um capítulo anterior. A gente está no capítulo 9, vamos ao capítulo 8. Jesus chegou em Jerusalém, entrou na sinagoga, e lá na sinagoga Jesus é bombardeado de inúmeras perguntas, inclusive sobre a sua identidade, sobre a sua pessoa e sobre a sua credibilidade. E eles começaram a interrogar Jesus. E Jesus disse a ele: quem ouve a minha palavra e a põe em prática, esse jamais vai morrer. Eles ficaram extremamente irritados com essa afirmação de Jesus. E então disseram a Jesus assim: porventura és maior do que o nosso pai Abraão? E eles continuam bombardeando Jesus, dizendo: olha, você não tem nem 50 anos e fica dizendo que é maior do que o nosso pai Abraão. Gente, Abraão é um ícone para os judeus. E Jesus, no verso 58 do capítulo 8, vai dizer assim: eu sou maior do que Abraão. Eles vão ficar extremamente irritados com Jesus, a ponto de pegar pedras e pedaços de pau, e que expulsa Jesus da sinagoga. Jesus sai ameaçado de morte, Jesus sai daquele lugar. E após a saída de Jesus da sinagoga, ele vai se encontrar com esse homem, cujo nome nós não conhecemos, mas sabemos apenas que ele era um cego. E não era somente cego, ele era mendigo, vocês viram? Estava na sarjeta no chão. E quando eles vão passando, o diácono que lê a parte breve do texto de hoje, iria passando naquele lugar. Então os discípulos de Jesus olharam para o cego e perguntou a Jesus: Senhor, quem foi que pecou, ele ou os pais? E aí Jesus responde da seguinte maneira: nem ele, nem os pais, mas essa doença é para a manifestação da glória de Deus. Gente, a concepção teológica judaica era que as pessoas que tinham nascido com alguma deficiência, como a cegueira, atrofiamento musculares, paralisias, é porque estava pagando por causa dos seus pais. Graças a Deus que nós não compreendemos assim, graças a Deus. Porque já pensou se a gente tivesse de pagar pelos pecados dos nossos pais? Onde é que a gente não estaria, pelo amor de Deus? E aí, nesse meio todo, eu imagino que Jesus deve ter ido até o cego e colocado o cego de pé. Deve ter perguntado o nome dele. Jesus então se abaixou pela segunda vez, cuspiu no barro, fez lama com a sua saliva e pegou o barro e passou nos olhos daquele cego. Pergunto: por que Jesus passou barro nos olhos desse homem, gente? Mas barro não cura. Dando barro nos olhos para ver como é que fica, né? Barro não cura. Eu fiquei muitas vezes perguntando na minha vida. Que tem um significado teológico interessante, viu? Eu fiquei muitas vezes perguntando ao longo da minha vida por que Jesus passou barro nos olhos do homem. Agora imagine, Jesus dá uma segunda ordem ao homem, qual é? Vocês lembram do texto? Vá
à piscina de Siloé e se jogue lá. Lave-se. E o homem vai. Agora pergunto: se você visse uma pessoa com a cara toda melada de barro, por mais doido que ela seja, o que é que você diria? Agora sim, agora doido de ver. Ah, tá vendo? Que preservada. Gente, eu fico imaginando, porque é uma coisa interessante saber que a cidade de Jerusalém aqui é uma festa, segundo a tradição, segundo os estudiosos. Aqui é chamada a festa de Sucote, a festa das tendas. A cidade está lotada, tem inúmeras pessoas dentro da cidade. Então a cidade está lá cheia de pessoas. Então certamente esse homem deve ter passado no meio de uma multidão até chegar à piscina de Siloé. Chegou à piscina de Siloé, eu imagino que ele deve ter entrado dentro da piscina, ter mergulhado, lavado o rosto. E assim como às vezes há um espaço totalmente escuro e que alguém acende uma luz e a gente fica totalmente encandeado, esse homem deve ter sentido a mesma coisa com a claridade do sol. E ele deve ter reagido de uma maneira interessante. Há uma coisa interessante do texto também que eu pressuponho: é a família desse homem. Vocês perceberam? Que não está do lado dele. Esse homem está jogado na sarjeta, pedindo o que comer para sobreviver. E depois, se vocês pegarem o texto a partir do verso 20, eles foram em busca dos pais do cego. E eles vão falar. Eu imagino que ele deve ter chegado em casa. Ele volta para casa e naquela época já tinha vizinho fofoqueiro. Graças a Deus que você não tem um vizinho fofoqueiro que nem espera o horário que você sai nem que você entra, né? Mas naquela época tinha. E chegou o ex-cego. Chegou o ex-cego e vai entrando dentro de casa, certamente batendo as portas. E aí os vizinhos que disseram: eita, tá parecido, olha, parece demais. Mas ele tá com a barba diferente, parece que ele fez a barba. Olha a roupa dele, parece que ele tomou banho, tá até cheiroso. Gente, do outro lado, o outro vizinho disse: não pode ser. Tá lá, tá vendo que não pode ser? Olha, é alguém parecido com eles. E o que é que eles fizeram? Foram chamar os fariseus. Os fariseus chamaram o ex-cego e começaram a interrogar ele: o que aconteceu? O que aconteceu contigo? E o que é que faz, gente? O que é que ele diz? Olha, um tal de um homem chamado Jesus me viu na rua, eu estava no chão, mandou me levantar, fez barro com a saliva, jogou nos meus olhos, mandou ir para a piscina, tomei banho, estou vendo. E aí, qual é a reação deles? Não, isso não pode ser normal. Manda chamar os pais. Mandaram chamar os pais. Os pais vão depor. E o que é que disseram? Me conte, é seu filho? Sim, sabemos que é nosso filho. Ele contou que um tal de Jesus de Nazaré o viu jogado na rua, fez lama, colocou nos olhos, jogou ele, mandou ele para a piscina. Ele se levantou e começou a ver. E aí vão interrogar mais uma vez ao cego: então, o que me diz? Quem é esse homem? E entre eles começaram a discussão. Disseram: olha, ele deve ser um profeta. Eles disseram: não, esse homem não. Ele é um pecador. Ou se levantou e disse: não, pecador ele não pode ser, porque pecador não faz isso. Esses sinais não é de uma pessoa pecadora, é de alguém de Deus. Então interrogaram ao cego, o ex-cego: e tu? Ele afirmou com toda a categoria: é um profeta. Por causa disso, gente, ele é levado, ele é tirado da cidade. Ele foi expulso como Jesus foi expulso da sinagoga. E pela segunda vez ele vai encontrar Jesus. E encontrando Jesus, Jesus perguntou a ele: o que dizes? O que acredita ser o filho do homem? Ele diz: quem é o filho do homem? E Jesus responde: sou eu. Sou eu. E ele respondeu o quê? Eu creio, Senhor. Eu creio. E ele se prostra
no chão. Essa é a fórmula breve que termina hoje o Evangelho. Agora vamos para as mensagens teológicas do texto. Eu gostaria de começar dizendo que a pior coisa que acontecia com uma pessoa que não podia ver, deficiente visual, a pior coisa que tinha com a pessoa, gente, não era porque ele não podia ver um muro de Jerusalém, não era porque ele não podia ver a água, os seus pais, os seus parentes. A pior coisa para um cego era porque ele não poderia ver a Torá, a lei, os mandamentos. Eles não podiam, ele podia até pegar num pergaminho, mas ele não podia ler. Ele era deficiente visual. Então a pior coisa para um cego naquela época era saber da realidade, dessa dura realidade para ele, que ele não poderiam pegar na Torá ou ler a Torá. Ele era um homem excluído. Ele é tão excluído que ele está no chão, ele está na sarjeta. E então o que é que acontece? Quando Jesus curou ele, quem é que ele vê por primeiro? O próprio Cristo, que agora não está escrito, mas está encarnado. Ele é palavra viva. E ele olhou para ele, o verdadeiro e único verbo. Segunda coisa, Jesus coloca lama nos olhos do homem, porque Jesus tem uma intenção. E a intenção de Jesus é recriar aquele homem. Gente, Adão foi feito da onde? Adão foi feito da onde? Jesus colocou lama nos olhos daquele homem, porque Jesus tinha a intenção de recriar, assim como criou o verdadeiro homem, na originalidade, sem pecado, com todo o equilíbrio. Jesus estava recriando aquele homem, estava refazendo, estava dando a ele, ou estava nascendo dentro dele, algo muito importante que a gente vai descobrir só na piscina de Siloé. Por que Jesus mandou ele para a piscina de Siloé? Aqui é uma coisa interessante, gente, porque a população flutuante de Jerusalém nas festas era gigantesca. É igual a Aparecida do Norte. Você sabe que hoje moram em torno de 30 mil habitantes em Aparecida, mas tem final de semana que tem 90 mil pessoas. Então nas festas em Jerusalém, a cidade ficava tomada de gente, tomada. Então ele estava exatamente em uma festa, e ele vai até o tanque, e era costume dos judeus o quê? Chegar nesse tanque. Para vocês terem ideia, esse tanque tem 68 metros de largura. Para vocês mais ou menos terem uma ideia. Esse tanque só foi descoberto agora recente, de 30 anos para cá, porque ele estava coberto. E não está descoberto todo. Os arqueólogos só descobriram uma parte, por causa de uma questão geográfica de terreno e de brigas que tem lá na Terra Santa. Esse homem vai até esse poço, que era um reservatório, construir um reduto, não feito de cano, mas de pedra, e lá se tinha água como reservatório. Para quê? Para assistir a população daquela cidade, onde tem gente, se precisa de água. Mas era costume dos judeus, quando então tinha as festas, então eles chegavam e pulavam dentro do poço, porque eles acreditavam que aquele banho, naquela piscina, que foi construída pelo profeta Ezequiel, aquela piscina era uma piscina de purificação. Então eles tomavam banho, e eles, para ir ao templo, para chegar ao templo, mas não era tomar banho e correr já para o templo, eles esperavam o pôr do sol. Se eles tomassem banho de manhã, eles esperavam o dia todinho, até chegar o pôr do sol, para eles irem ao templo, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte. Então quando Jesus mandou o cego para o poço, Jesus tinha uma intenção. Os padres da igreja, olhando esse texto, faz referência a uma coisa muito importante por uma instituição divina, que é o sacramento do batismo. O homem que caiu dentro do poço, o que se jogou dentro do poço, ele também está sendo lavado e purificado.
E ele está ali renascendo dentro do que ele é a fé. A fé que Jesus parou ele, conversou com ele, instruiu a ele e disse a ele que iria ser curado. O sinal é uma presença daquilo que vai renascer dentro do coração dele, voltar à esperança de ver ou à esperança de enxergar. O que ninguém dava oportunidade ou chance a ele. Gente, vocês prestaram atenção que Jesus não deu um prato de comida, Jesus não deu um conselho, Jesus não deu uma roupa, Jesus deu a ele a dignidade de voltar a viver. Então ele vai ao poço e ele mergulha no poço, e aquela claridade não ilumina somente os seus olhos físicos, mas o seu interior, a sua interioridade. E há uma coisa interessante que o texto diz, é que ele vai até o templo para mostrar aos sacerdotes. Ele vai fazer um caminho, para vocês terem ideia, do poço ou da piscina de Siloé até o templo de Jerusalém, dá 500 metros, meio quilômetro. Esse homem, você pode imaginar que alegria foi que esse homem voltou, ou chegou até diante dos sacerdotes. Como é que ele chegou? Certamente não foi de cabisbaixo, entristecido, mas certamente ele deve ter ido saltando, pulando, agradecendo, deve ter dito: o Nazareno, ele passou lama nos meus olhos, mandou jogar-me na piscina, eu estou curado. Esse homem deve ter pulado, vibrado, cantado, gritado, porque a melhor coisa que aconteceu na vida dele, alguém olhou para ele como ninguém olhou. Qual o grande convite da liturgia desse domingo? O que a liturgia nos convida? A liturgia nos convida a enxergar quem é a verdadeira luz, que não apaga jamais. É o sol da justiça. É a luz que não tem término. Ele diz isso, é o verso 5 do evangelho de hoje: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E é isso que deveria acontecer com cada pessoa batizada. Ao chegar à pia batismal, deveria nascer no coração de cada batizado a fé, acompanhada, como diz a segunda leitura de hoje, de bondade, revestido de bondade, revestido de justiça e de verdade. Vamos cantar só o refrão: renasceu dentro de mim a fé, para que também sejamos invadidos desse sentimento, para que Deus nos dê a graça de recordar no nosso batismo a fé que nós temos, a fé católica, apostólica, romana, em um único só Senhor, em um único só Deus, em um único só Salvador. Renasceu dentro de mim. Canta isso, bem bonito. Renasceu dentro